Rodrigo Brandão, fala do Vascão. Muito bem, Azevedo. E ontem o zagueiro João Vitor desembarcou no Rio de Janeiro e falou pela primeira vez como jogador do Vasco da Gama. Ele se disse muito feliz com essa oportunidade de vestir a camisa do Vasco, disse que não vinha tendo oportunidades do Benfica, mas que vinha mantendo a forma física e não vai ter dificuldades para entrar em forma e se adaptar ao elenco vascaíno. Ele disse também que teve muitas conversas com o Lucas Piton, ex-companheiro de Corinthians, na época que os dois atuavam juntos na equipe paulista. O João Vitor vai passar por uma bateria de exames antes de assinar contrato de 5 anos com o Cruz Maltino. Se tudo der certo, claro, ele vai viajar com os demais jogadores para Punta del Este no próximo dia 8, segunda-feira, para a realização da pré-temporada. E um fato curioso vai acontecer nesse período de pré-temporada. Os primeiros jogos do Vasco da Gama, Azevedo, serão em dobro. Eu explico por quê. No dia 18, o Vasco vai entrar em campo pela primeira vez na temporada. Vai enfrentar o São Lourenço em um torneio amistoso lá em Punta del Este. É o torneio Rio de la Plata, que conta com 18 equipes, e o Vasco vai jogar 2 partidas amistosas. A primeira contra o São Lourenço, dia 18, e a segunda 3 dias após, no dia 21, contra o Deportivo Maldonado do Uruguai. O curioso é que nesses mesmos dias a equipe também vai jogar pelo Campeonato Carioca. No dia 18 vai jogar contra o Boa Vista na estreia da equipe na competição em São Januário, e no dia 21 tem o segundo jogo contra o Sampaio Correia. Enfim, vai ter Vasco em dose dupla, tanto no dia 18 quanto no dia 21. A diferença é que nesse torneio amistoso o Vasco vai contar com a equipe principal e, pelo menos nos 2 jogos do Campeonato Carioca, o Vasco vai com uma equipe alternativa. A tendência é que o time principal retorne ao Rio de Janeiro no dia 22 e faça sua primeira partida no Carioca com a equipe titular no dia 25, enfrentando o Madureira em São Januário. E existe uma expectativa muito grande, Azevedo, com relação à chegada de mais reforços. Até o momento, apenas o João Vitor foi anunciado como reforço. E existe um burburinho muito grande nos bastidores em São Januário de que mais reforços serão anunciados nos próximos 3 dias. O Alexandre Matos é quem está cuidando disso e, segundo informações, detalhes separam o anúncio de novas contratações. É esperar para ver, porque o torcedor está ansioso pelo anúncio de novos jogadores para reforçar a equipe e começar o ano de uma maneira diferente do que foi em 2023, desta vez com uma base já montada e uma equipe competitiva em condições de disputar títulos em 2024. Valeu, Azevedo? Pois bom, se concretizar aí essa situação de novos reforços em 3 dias, teremos um final de semana agitado, né, cara, é porque tem torcedor achando que o Vasco tá parado no mercado, não tá buscando ninguém. Não é assim que funciona, cara. A gente não tá jogando videogame, o modo carreira do FIFA, que você fica lá monitorando os jogadores, sai fazendo proposta pra todo mundo, usa lá o critério do dinheiro infinito, você sai contratando quem você quiser. Aí você traz o Messi, o Mbappé e o Cristiano Ronaldo pro mesmo time e você ganha de todo mundo no modo lendário. Não é videogame isso, cara, é vida real. E na vida real você tá negociando com pessoas. Em primeiro lugar, com instituições, com clubes. E em segundo lugar, com pessoas. Você vai contratar um cara que vai mudar a vida dele. Vai sair de um país, vai morar em outro. Vai passar a jogar com outros companheiros, com outros jogadores. E vai tentar compreender se você tem um projeto esportivo bom e vale a pena pra ele. Então não é simples assim, cara. E outra coisa, contratar por contratar, você tá simplesmente contratando, você não tá reforçando o seu time. E o Vasco hoje já tem um elenco numeroso o suficiente para, entre aspas, se dar ao luxo de buscar contratações pontuais. Trazer o cara que realmente vai agregar. Então, eu prefiro que o Vasco esteja assim do que uma série de negociações simultâneas com diversos jogadores, atirando para todos os lados, no fim das contas, não acertando nenhum e não reforçando o time. A negociação do João Vitor não vazou em lugar nenhum. Quem trouxe foi o Fabrício Romano lá, quando já estava tudo praticamente encaminhado. E, na minha opinião, foi uma grande contratação. O Vasco venceu a concorrência de diversos times, trouxe o jogador para uma posição que precisava realmente contratar. Caro, sim, caro, mas quando você contrata um bom jogador e ele performa, você não está gastando, você está investindo. Porque ele vai trazer esse retorno de volta em campo. Se ele vai jogar a bola que a gente espera que ele jogue,
Isso aí só o tempo vai dizer, só o futuro vai dizer, não tem como a gente adivinhar. O Vaz Malucos pergunta se o João Vitor vem pra ser titular, porque Maicon e Medel são os donos da posição. Paciência, um dos dois vai sair. Talvez o Maicon. Tá certo, João Vitor vem pra ser titular. Olha aqui, o Jorge Gomes tá comemorando, né, que depois de muito tempo o Vasco inicia uma temporada com poucos jogadores por empréstimo e com jogadores abaixo dos 30, né, Vitor? E o Vasco tem um time titular. Não é o melhor time do Brasil, longe disso, mas tem um time titular. Você pode ir reforçando, por exemplo, dá pra tirar o Zé Gabriel desse time? Dá. Traz um volante de qualidade melhor do que ele, coloca alguém pra jogar ali nessa função. Dá pra tirar o Gabriel Peck do time? Dá. Contrata um ponta direita com qualidade que vai jogar no lugar do Peck. Mas o Vasco não tá começando um trabalho do zero, como teve que começar no ano passado. Também acho, e vou repetir, essa saída do Vasco do Brasil pra fazer uma pré-temporada mais sossegada, pra mim, foi uma decisão extremamente acertada do Ramon, tá? Agora, vai ser estranho pro torcedor, 2 jogos no mesmo dia, né? Assiste Vasco e São Lourenço, depois Vasco e Boa Vista. Pois é, coisas do futebol brasileiro, né? E existe uma insatisfação muito grande dos torcedores do Vasco da Gama, principalmente nas redes sociais, reclamando da demora na contratação de reforços pelo Vasco da Gama. E essa demora tem uma explicação, Azevedo. O que acontece? O Alexandre Matos, ele está nos Estados Unidos, viajou antes do Natal e vem tendo reuniões frequentes com representantes da 777. Nesses encontros, o Matos leva nomes de possíveis reforços à 777, que precisa dar o aval para que a negociação aconteça. E o que vem acontecendo é que grande parte dos nomes levados pelo Alexandre Matos foram vetados pela 777. O processo de contratações da SAF é complexo e envolve várias etapas que passa por análises do Vasco e da 777. A empresa norte-americana reconhece que, mesmo investindo alto e adotando uma série de critérios, houve equívocos na última temporada e eles não querem repetir o mesmo erro nesta temporada. Então, esse é o principal desafio do Alexandre Matos, encontrar nomes que se encaixam dentro do perfil buscado pela 777. Sobre reforços, o Vasco entende que já possui um time base e que são necessários reforços pontuais, mas que cheguem para brigar por titularidade. O Vasco busca pelo menos 4 jogadores, um goleiro, um lateral esquerdo, um meio-campo e um atacante. Dos jogadores que foram especulados, os nomes de 2 atacantes surgiram com força, o do chileno Vargas, do Atlético Mineiro, e do Wesley, do Cruzeiro. Mas, pela demora na concretização dessas negociações, ao que tudo indica, o nome desses jogadores não deve ter sido aprovado pela diretoria da 777. Até o momento, apenas o zagueiro João Vitor foi confirmado como reforço para essa temporada. E a expectativa é grande para que nos próximos dias a diretoria acerte mais algum nome e que este nome possa estar na lista dos jogadores que vão viajar para Punta del Este a partir da semana que vem para dar início à pré-temporada. Então já tem novidade aí, não é isso, Vitor? Temos, para complementar aqui o noticiário do Rodrigo Brandão, o zagueiro Robert Rojas, que pertence ao River Plate, estava no Tigre, também da Argentina, tem a sua contratação encaminhada. Como eu disse, né, as negociações do Vasco não estão vazando por algum motivo, não sei se é pelo trabalho do Matos, se é pelo departamento de comunicação do clube, pra se imprensa isso pode ser ruim, mas eu acho excelente pro clube. Então, o Rojas tá praticamente acertado, né? O Vasco não anunciou oficialmente essa contratação porque acabou de vazar, digamos assim. Jornalistas César Merlo e Germán Garcia informaram essa notícia recentemente, há cerca de 20 minutos. Rojas, portanto, novo jogador do Vasco da Gama, cria do Guarani do Paraguai, ficou 5 temporadas no River Plate, perdeu posição porque o River fez algumas contratações, né, no segundo semestre, foi cedido ao Tigre, mas para 2024 deverá ser jogador do Vasco da Gama, zagueiro titular da seleção paraguaia, meu caro Bruno Azevedo. Bom reforço, na sua opinião? Cara, o Rojas não era mais titular do River Plate, até por isso ele foi cedido ao Tigre. Mas não sei se por demérito dele, eu não acompanho os jogos do Campeonato Argentino, mas assisti muitos jogos do River na Libertadores. Eu não sei se por demérito dele ou pelas contratações. O River, por exemplo, trouxe o Funes Mori, que é um jogador com sucesso no futebol europeu, foi repatriado e joga na mesma posição do Rojas. De repente pode ter sido isso. Ou ele pode não ter vivido um bom momento. Ele saiu do River, fez 20 jogos essa temporada, era titular na Libertadores, aí do River ele foi pro Tigre, no Tigre ele virou titular absoluto, mas o Tigre tá longe aí de ser uma potência do futebol argentino. Repito, é titular da seleção paraguaia, mas a seleção paraguaia assim não é referência, né? Joga lá com o Gustavo Gomes.
Vamos aguardar pra ver o potencial, a adaptação. Mas eu entendo que é uma posição que o Vasco precisa, assim, de jogadores. E já traz logo 2, né? O João Vitor é um cara que eu já conheço mais. O João Vitor foi muito bem no Corinthians. E aí, com o João Vitor e com o Rojas, completando o Medel e o Maicon, acho que essa posição tá fechada agora no Vasco. O Antônio Vasco tá aqui. Quem é Rojas? Aí o Vitor acabou de falar aqui do histórico dele, tava no Tigres, é do River Plate. Isso. E tá perguntando sobre o Orediano, se fica ou não fica. Enfim. Tem esse impasse. Eu acho que se chegar uma proposta boa, aí é opinião, tá? Não é informação. Acho que se chegar uma proposta boa pro Orediano, o Vasco vai negociar. Definitivamente ele não conseguiu se adaptar, né? Ô Vitor, o Anderson tá aqui dizendo o seguinte: Vitoca, o Vasco em janeiro de 2023 trouxe um time inteiro e deu BO. Trouxe mais um time inteiro no segundo semestre e melhorou um pouco. Sim. Há a promessa de 10 reforços para 2024. Esse é o caminho? Esse é o caminho, desde que sejam reforços e não contratações, né? Desde que sejam jogadores que agreguem. Não adianta você trazer 10 jogadores que não têm capacidade de agregar. O Rodrigo Brandão trouxe a pretensão do Vasco em 2 atacantes. Um seria o Vargas e o outro o Wesley, do Cruzeiro. Não gosto de nenhum dos dois nomes. O Vargas não viveu o melhor momento dele na última temporada, mas tem talento, de repente jogando com um companheiro, no caso o Medel, ele possa recuperar um pouquinho do bom futebol, embora tenha idade avançada. O Wesley, é só a gente lembrar da atuação do Wesley contra o próprio Vasco no Campeonato Brasileiro, que ele perde um gol inacreditável. Eu, sinceramente, não faria esse investimento. E aí, o que aconteceu com o Vasco? O Vasco tá apático até agora. O mercado aí, todo mundo movimentando, fazendo uma contratação ou outra. O Vasco não anuncia ninguém, cara. Mas tem uma notícia boa aí pra dizer sobre o Vasco, me ilude. Fala aí que o Vasco vai trazer o De Bruyne, só me iludir, por favor. Porque o Emerson e Del Castilho, eu acho caindo. Emerson, a gente não vai te iludir, não. Vamos esperar as contratações. O cara prefere ser iludido, eu nunca vi isso.